Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 22. Quero ler aqui alguns versículos, depois quero fazer aqui algumas considerações. 2, versículo 20 a 23 de 1 Reis. E depois eu quero saltar para a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Deus colocou uma palavra no meu coração, cujo tema é discernindo o falso espírito. Amém? Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Amém? Amém. Agora salte para o livro, a epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Se vocês desejarem, e vai ser benção, abrir novamente a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 22, porque vamos ali ler alguns versículos e vai com certeza ajudar a compreensão da palavra. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta igreja que tem orado por mim, por minha família, para que Deus nos trouxesse consolo, e Deus tem nos consolado. Amém, irmãos? Deus, Ele é o Deus de todo consolo, e Ele tem nos consolado. Nós sabemos, a vida cristã nunca foi fácil, mas não é porque um soldado caiu que a guerra para, não é? A obra de Deus precisa avançar e nós seguimos a Cristo. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração que fala como discernir o espírito da mentira. Esse texto não é um texto desconhecido dos irmãos, é um texto conhecido. Diz o texto que Deus quis matar Acabe. Preste bem atenção. Deus queria matar o rei Acabe. O rei Acabe era um rei idólatra que casou com uma mulher chamada Jezabel, princesa de Baal, sacerdotisa de Baal. Por influência dessa mulher, todo Israel já havia trocado a adoração. Israel não estava mais adorando a Deus, Israel estava adorando Baal. E como isso aconteceu? Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor, começou a matar os profetas do Senhor, e não havia profetas do Senhor. Tanto a verdade que esse profeta aqui, Micaías, ele estava mantido preso por Acabe, ele estava aprisionado, porque a voz profética do Senhor havia sido presa através de Acabe e da sua mulher Jezabel. Mas por outro lado, os profetas de Baal haviam se multiplicado, os profetas da mentira, os profetas do engano haviam se multiplicado. Israel estava sem Deus, Israel estava sem rumo. Diz o texto que Deus foi tolerando aquilo, tolerando, até chegar o ponto que Deus decidiu: eu vou matar Acabe. Queridos, preste-me atenção. Às vezes a gente pergunta assim: mas
Por que Deus quis matar Acabe deste jeito? Deus não poderia só ter colocado uma enfermidade nele e pronto? Deus não poderia matar ele de qualquer outra forma? Não, diz o texto que Deus fez uma reunião no céu. Isso é interessante, porque às vezes nós não gostamos de reunião. Puxa vida, outra reunião de novo. Mas há reuniões no céu. Deus faz reuniões com os anjos. E aqui é pelo menos o terceiro registro que Deus reúne os anjos como que fosse pedir relatório. No livro de Jó diz pelo menos 2 vezes que Deus estava fazendo reunião no céu e apareceu o diabo e Deus pediu um relatório para ele. E diz o texto aqui nesse momento que Deus queria destronar Acabe, Deus queria matar Acabe, e Deus então fez uma reunião e começou a perguntar para os anjos, e os anjos diziam uma coisa, outra coisa, e lá também estava o espírito da mentira, e ele se apresentou e disse: eu tenho uma forma para que o Senhor mate Acabe. Queridos, isso é interessante, porque quando Deus estabelece um líder, o mesmo Deus é que destrona um líder. Preste bem atenção, toda liderança é Deus que coloca. Se está lá é porque Deus permitiu, se está lá é porque Deus fez com que estivesse, e não há quem queira tirar, é Deus que permite entrar, e é o mesmo Deus que tira. Disse o profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, ele estabelece reis, e é ele que tira os reis, porque Deus manda no reino dos homens, Deus manda no reino dos homens, Deus é quem governa. Ainda que nós pensamos, o mundo está à torta direita, é verdade, mas Deus ainda governa, Deus ainda rege as nações, Deus ainda estabelece reis e destrona reis. É Deus que permite e é Deus que não permite. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, e quando olhamos para esse texto, o espírito da mentira disse: eu irei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Amados, eu não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência com um feiticeiro que já falou alguma coisa para você e aconteceu. Eu já tive. Alguém já teve? A nossa irmã já teve. É uma coisa interessante, porque eu ficava pensando, como pode aquele feiticeiro falar uma coisa e a coisa que ele falou aconteceu? Engraçado. E eu fiquei. O fato, irmãos, preste bem atenção, só para que os irmãos entendam. Só para que os irmãos entendam. Não é exatamente isso, mas o princípio é esse. Amém? Amém. Quantos anos você tem, rapaz? 13 anos. Ele tem algum entendimento ou não tem? Quem é mais velho aqui? Quem tem? A nossa irmã ali, perto dele, ele não sabe nada, ou sabe? Aliás, perto da nossa irmã, ele sabe alguma coisa? Não sabe nada. Então a sabedoria dela é capaz de prever as coisas, ou não? Sim. Quando eu era criança, a minha mãe cansava de falar assim: vocês estão brincando agora, daqui a pouco vocês estão chorando. Daqui a pouco estava a molecada chorando. Ela fez ou não fez previsão? Fez. Às vezes você está vendo um moleque brincar em um lugar errado, aí você fica olhando para aquele moleque, vigiando para aquele moleque, porque você sabe que pode acontecer um acidente. Então você está prevendo ou não? Agora imagina você, o espírito maligno, que antes foi um anjo, que tem séculos e séculos de idade. Ele olha para uma situação e ele fala: isso vai acontecer. Estatisticamente ele pode acertar. Os irmãos estão entendendo a mensagem ou não? Por quê? Porque ele já viu tantas vezes aquilo acontecer,
tantas vezes aquilo se repetir, que na memória dele, ele sabe quando uma coisa vai ou não vai dar certo. Os irmãos estão entendendo? Não é que ele tem revelação, não, ele tem conhecimento. Não é que ele sabe o futuro, não. É que com base no conhecimento que ele tem, ele sabe determinar tendências. Então ele profetiza algo e às vezes acerta. Amém, queridos? Amém. Então o espírito imundo sabe, com base na sua sabedoria milenar, enganar as pessoas. Amém? Mas diz o texto aqui que Deus pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Acabe. Mas a pergunta é: por que Acabe foi enganado? Diga comigo, por que Acabe foi enganado? Amados, a Bíblia nos revela por quê. Você está aberto aí no livro de capítulo 22 de 1 Reis? O versículo 3 diz assim: e o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Diz o texto que nós lemos que Deus disse, versículo 20: quem induzirá Acabe para que suba Ramote e Gileade e caia? Então Deus queria que Acabe morresse em Ramote e Gileade. Amém? Mas o versículo 3 diz assim: que Acabe estava com o ego ferido. Diga comigo, o primeiro pecado de Acabe, para ser enganado, ego ferido. Ego ferido. O que é isso, irmãos? Imagine só, para que você entenda. Imagine só que o Pretória pertence a Franca ou não pertence? Pertence? Vem a cidade de Mariporã e toma o Pretória. E fica muitos anos governando a cidade do Pretória. Só que o Pretória é de Franca. Aí o prefeito fica assim: rapaz, isso não é certo, isso aqui é nosso. O que Mariporã está governando isso daí? Assim estava o ego de Acabe diante de Ramote e Gileade, porque a Síria tomou Ramote e Gileade. A Síria estava governando uma terra que era de Israel, e ele estava com o ego ferido. Querido, quando nós estamos com o ego ferido, Satanás facilmente nos induz ao erro. Quando nós estamos com o ego ferido, não era para mim ter perdido, não era para mim ter errado, eu não podia ter feito aquilo, eu preciso revidar, eu preciso fazer uma coisa diferente. E o nosso ego ferido, Satanás aproveita isso e nos induz ao erro. Ego ferido. Primeiro erro de Acabe, ego ferido. Ele não estava contente de estar com uma das suas cidades sob o governo da Síria. Segundo, ele desejava reaver os seus domínios. Versículo 4 do capítulo 22, parte A. E disse a Josafá, diz o texto, que Josafá, rei de Judá, foi visitá-lo. Então ele disse ao rei Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote e Gileade? Então ele estava com o ego ferido e desejava reaver a cidade de Ramote e Gileade. Então o segundo erro de Josafá foi desejar algo que já não era dele. Queridos, tem vezes que nós perdemos alguma coisa. Nós perdemos. Você perdeu, mas você fica desejando aquilo de volta. E esse desejo é uma porta para que o diabo te engane. Esse desejo, Satanás é observador, Satanás é calculista,
E ao observar o seu desejo, ele tenta te enganar no teu desejo. Preste-me atenção. Quando nós olhamos a Jesus, estava 40 dias no deserto jejuando. Ao final de 40 dias teve fome. O que aconteceu? Satanás se apresentou naquele momento e sugeriu: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ou seja, você já está com fome mesmo? Prova para mim que tu és o filho de Deus. Ou seja, o seu desejo é uma oportunidade para o diabo te enganar. Meu Deus da glória! Preste-me atenção. A palavra de Deus no livro de Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque do coração procede as saídas da vida. Preste bem o que você está desejando. Toma cuidado, põe um guarda no teu coração, porque Satanás se aproveita daquilo que você está desejando para te pegar do laço. Jesus, meu Deus! Cuidado com o que você deseja. Então, queridos, ele desejava, e ele viu uma coisa importante. Ele não só viu o desejo, ele viu a oportunidade. Que oportunidade é essa? Versículo 4 ainda diz, parte B: e disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Irmãos, o meu ego está ferido. Eu desejo reaver Ramote Gileade, e tem alguém dizendo: o meu exército vai com você. Oportunidade demais, ou não é assim, irmão? É. Oportunidade, queridos. Então, se o desejo tiver aliado à oportunidade, a gente cai. A gente cai. Às vezes você está desejando algo, aí aparece alguém e diz assim: olha, pode comprar que eu vou te ajudar a pagar. Sua avó, sua mãe, sua tia, seu primo, conta comigo. Aí você: rapaz, eu já desejava, e alguém está dizendo que vai me ajudar? É de Deus. Será? Aí você vai e compra, faz o financiamento. Daqui a pouco aquele primo, aquele parente, aquele amigo fala assim: rapaz, deu errado aquele nosso projeto. Aí você fala: eu já comprei. Assim, agora eu não posso te ajudar. Aí você fica com a dívida, fica com a confusão, fica com a vergonha e não sabe o que fazer, porque você achou que o desejo e a oportunidade eram uma bênção de Deus para você. Meu Deus, é verdade, Jesus. Eu lembro de uma vez que eu desejava um carro novo da época, era um desejo. E eu até sonhei com o carro, até sonhei. Eu assim: meu Deus está dando sinal, hein? Mas eu olhava as minhas condições, não dava. Eu disse: não pode ser, não pode ser. Mas aí, irmão, eu tinha um Fiat Uno, eu troquei o Fiat Uno, apareceu uma oportunidade e eu troquei o Fiat Uno em um Fiat Brava. Ah, irmão, todo mundo falou: você fez a pior coisa do mundo. Por que você fez isso? Mas aquele não era o carro do meu desejo, amém? Era um carro que Deus me deu. Eu queria um carro melhor, o carro do desejo. Mas não veio o carro do desejo, veio um carro que é a coisa ruim dos infernos para todo mundo aí. E eu falei assim: rapaz, mas foi esse que Deus me deu? Enfim, irmão, eu só tive 2 problemas com aquele carro. Fiquei 4 anos com aquele carro e só tive 2 problemas. E o segundo problema pareceu difícil, porque eu tinha que levar um especialista para fazer uma peça que não tinha para vender. E eu disse: meu Deus, o especialista não está sabendo fazer essa peça, mas foi o Senhor que me deu esse carro.
Ajuda aí, Senhor. Quando eu voltei no mecânico, o mecânico falou assim: mecânico, não tem jeito. O mecânico falou assim, olhou para lá, olhou para cá, o Espírito de sabedoria veio sobre ele e ele deu jeito. O que eu quero dizer com isso, irmão? Aquilo que todo mundo dizia que não era bênção, foi bênção na minha vida por quase 4 anos. Por quê? Porque não era o que eu desejava, era aquilo que Deus me preparou. E quando Deus te prepara algo, a Bíblia diz: a bênção de Deus enriquece e não traz dor. A bênção de Deus vem com os recursos que você precisa para manter aquilo, meu querido. Não é porque as oportunidades são boas que é de Deus para você. Às vezes aquilo que não parece ser bênção é o que Deus prepara. Enfim, Acabe disse: eu estou pronto para a guerra. Mas aí, irmão, tinha um crente lá, que é Josafá, que estava unido com ele. Ele disse assim: ei, vamos consultar o Senhor. Queridos, em Israel era a coisa mais comum se consultar um profeta para qualquer coisa. Amém? Amém. Nós fazemos isso ainda hoje, e não é errado. Não é errado. Um exemplo: o irmão fulano de tal, Deus usa ele em revelação. Aí você vai procurar um emprego, ou vai fazer uma entrevista, você vai lá e diz: ô irmão, ora por mim aí, vou fazer uma entrevista. Se Deus falar alguma coisa, não guarda para você não. Você está ou não está consultando o profeta? Tá. É pecado isso? Não, não é pecado isso. A Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia não diz que é pecado. Mas em Israel, isso era uma coisa muito comum. Até quando a jumenta de Saul foi perdida, capítulo 9 de 1 Samuel, o amigo dele falou assim: rapaz, nós já estamos 3 dias procurando essa jumenta. Vamos lá no profeta, para o profeta falar onde está a jumenta. Até para a jumenta se consultava o profeta por causa da jumenta. Aleluia! Porque era comum isso em Israel. Agora, e para entrar numa guerra, será que não vamos consultar o Senhor? É lógico, meu irmão. Nós vamos expor nossas vidas. Nós vamos colocar soldados para morrer. Jesus. Então nós vamos consultar o Senhor, sim. Louvado Davi, seja Deus. toda vez que entrava numa guerra, consultava o Senhor. Toda vez consultar o Senhor. Mas aí, queridos, não tinha em Israel, as 10 tribos do norte, não havia profetas de Deus ali, porque muitos já haviam morrido, outros já haviam fugido. Elias não ficava por ali. Elias só vivia fugindo. Elias estava vivo ainda, irmão. Só vivia fugindo. Micaías estava preso. Só tinha profeta de Baal. E os profetas de Baal só falando mentira. Só falando mentira. Porque o espírito da mentira estava na boca deles. Meu Deus, é verdade. Queridos, mas aí Josafá ficou desconfiado. Diga comigo: desconfie. 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 Amados, se a fonte não é confiável, desconfie. Desconfie. Amados, preste bem atenção. Você vai confiar na palavra de um feiticeiro sendo crente? Desconfie. Você vai confiar na palavra de um espírita? Desconfie. Você vai confiar na palavra de um profeta que você nunca viu, só porque você nunca viu é de Deus? Desconfie. Não é porque você nunca viu que tem que ser de Deus. Desconfie. A Bíblia diz, nós acabamos de ler o texto aqui: não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito procede de Deus. Provai. Você tem que provar se o Espírito é de Deus ou não é. Aí, queridos, Josafá desconfiou daquilo ali e falou assim: rapaz, não tem nenhum profeta do Senhor aí não? Só tem profeta de Baal aí. Eu não estou acostumado a ouvir profeta de Baal, não. Eu estou acostumado a ouvir profeta do Senhor.
falou assim: rapaz, tem um aí. O quinto motivo que Acabe foi enganado foi o desejo de só ouvir coisas boas. Amados, olha o que diz o capítulo 22, versículo 8. Ele diz assim: olha, tem um profeta aí, mas ele nunca profetiza coisa boa ao meu respeito. Ele só fala coisa ruim de mim. Querido, tem gente, infelizmente, que é enganado pelo diabo, porque ele quer ouvir a resposta que ele decidiu que quer ouvir. Se você quer ouvir a resposta que você decidiu que quer ouvir, alguém vai te dar essa resposta, e pode ser que não seja o Espírito de Deus. Tem gente que está na fila da revelação, né? Aí o profeta não revela nada, aí ele vai para outra fila, que ele quer a revelação. Aí o profeta não revela nada, ele vai para outra fila, porque ele quer a revelação, ele quer. E quando o profeta fala: olha, Deus está mandando você se consertar, ele fala: não é de Deus, eu só quero coisa boa, eu só quero coisa boa. Eu não vim aqui para receber palavra dura, não. Eu não saí de casa para receber repreensão, não, meu querido. Quem só quer ouvir o que quer é enganado pelo diabo. É verdade. A nossa pastora leu um texto aqui de Jeremias que diz assim: eu colocarei a palavra na tua boca, e vai ter vez que eu vou derrubar, mas vai ter vez que eu vou plantar. Vai ter vez que eu vou cortar, mas tem vez que eu vou edificar. Quem está diante de Deus e serve a Deus com verdade, não só recebe coisa boa, recebe o não de Deus, recebe a repreensão de Deus, se alegra por aquilo que Deus fala. Santo, louvado Senhor. E tanto a verdade que Josafá defendeu o profeta. Falou assim: não, versículo 8, não fala assim não. Não fala assim não. Ou seja, quem é servo de Deus está pronto a receber o bem e o mal de Deus, a bênção e o juízo, porque Deus repreende todo aquele que ama. É, Senhor da glória. Amados, sexta coisa que levou Acabe a ser enganado. O profeta disse assim: olha, houve uma reunião no céu e Deus falou mal de você, Deus vai te matar. E ele disse assim no versículo 26 a 27 do capítulo 22, ele disse assim: Acabe, disse o rei de Israel, tomai a Micaias e tornai a trazê-lo a mão ao chefe da cidade e a Joás ao rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Preste bem atenção. O sexto erro de Acabe foi tentar provar que a palavra de Deus estava errada. Irmão, tem muita gente tentando provar que a palavra de Deus está errada. Quando a Bíblia diz: não vos apeguei em julgo desigual, aí a pessoa vai: não, comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente, eu vou provar que Deus está errado. Às vezes, um exemplo aqui, alguém diz assim, um filho diz para a mãe, eu disse para o pai: pai, mãe, eu quero fazer artes cênicas e eu quero ser artista. Aí o pai fala: sai daí, rapaz, vai ser artista não, isso aí não é negócio de crente não, procura outra profissão. Aí fala: não, eu vou provar que você está errado. E às vezes, meu irmão, o negócio fica tenso, né? Por quê? Porque não quer ouvir o conselho, quer provar que o conselho de Deus é mentira.
E sétima coisa, ele tentou se passar por outra pessoa. Quando ele entrou na guerra, ele se disfarçou de soldado comum. Irmão, numa guerra é igual quem já jogou xadrez. A peça principal é o rei. Se você matar o rei, a guerra acabou. Então o que Acabe fez? Se disfarçou de soldado. E entrou na peleja. Eu quero ver a palavra de Deus se cumprir. Meu Deus. Mas a Deus ninguém engana. Verdade. Diz o texto que um flecheiro puxou a sua flecha e soltou no meio da guerra, sem mirar em ninguém. E a flecha desse flecheiro encontrou a couraça e o cinturão e atravessou bem na onde estava falho. E ele feriu, e ali ele foi perecendo até que terminou a guerra e ele estava morto. Sabe por quê? Porque a Deus ninguém passa para trás. Verdade, Jesus. Aleluia. Queridos, para concluir, Glória a Deus. uma vez eu estava dirigindo a igreja e eu enfrentei um espírito de mentira naquela igreja. E eu vou dizer para os irmãos, só Deus para nos livrar do espírito do engano. Se Deus não nos livrar, irmão, nós seremos enganados. Só Deus para nos livrar. Tinha uma profetisa lá, e essa profetisa atrapalhava o culto, sabe quando atrapalhava a igreja? Eu vivia apagando fogo, eu parecia o bombeiro lá, apagando fogo. A irmã profetizava uma coisa errada aqui, outra coisa errada ali, meu Deus, não é assim não, e tentava apagar, mas eu não podia matar a irmã. Meu Deus do céu, não posso matar essa irmã. Se eu mato a irmã, eu vivia naquele sofrimento. Aí um dia veio uma pregadora lá, e minha esposa sempre foi gordinha, e algumas vezes ela passava por grávida, algumas vezes, mas ela nunca ligou por isso. Ela nunca ligou. Uma pregadora de Campo Limpo foi lá, pregou uma mulher de Deus, usada. Ela falou assim, baixinho para outra irmã do púlpito. A gente sabe como é que é a irmã, né? Mas pastor está grávida. Mas normal, perguntou para outra irmã, né? Aí essa irmã, essa profetisa aí, só de mutuca, falou assim, tá grávida. Ela achou que por aquela mulher ser de Deus, ela estava dizendo que a minha esposa estava grávida. Aí ela guardou aqui no coração, no outro dia ela chegou assim, pastor, eu tive um sonho. Você irmã? Conta o sonho. Sua mulher está grávida. Eu falei assim, está grávida, irmã? E ela falou assim, quando eu sonho, pode escrever. Eu falei assim, amém, o que for de Deus se cumpre, não é assim? O que for de Deus se cumpre. Irmãos, se o profeta que profetizou falou algo e não aconteceu, não é de Deus, é simples assim. Quando Elias apareceu e disse, segundo a minha palavra, não choverá e nem cairá orvalho sobre a terra, até que eu torne aqui e diga que vai chover, é assim que vai acontecer. Mas peraí, quem era Elias? A primeira vez que Elias aparece, ele diz para o rei, não vai chover nem vai cair orvalho. Agora preste bem atenção, eu profetizar que não vai chover é fácil, ou não é assim? É fácil? Eu profetizar até que eu volte e diga que vai chover, já não é tão fácil. Agora eu dizer, nem o orvalho vai cair, meu querido, aí tem que ser homem de Deus. Jesus, é dessa maneira. Porque a prova que Elias era de Deus era o orvalho. Porque ainda que não chova, sereno cai, ou não é? Ainda que não chova, sereno cai, mas nem sereno caía. Ou seja, Deus estava confirmando. Elias era anônimo até então, mas Deus estava confirmando,
nem orvalho está caindo, aquela palavra era de Deus. Nem orvalho está caindo, aquela palavra era de Deus. Louvado seja o Senhor. E o tempo foi passando, e não chovia, e nem orvalho caía. Por quê? Porque Deus confirma a palavra. Quando é de Deus, Deus confirma a palavra. Louvado Jesus. Queridos, aí aquela irmã profetizou lá. Aí eu que digo para os irmãos que é só Deus para nos livrar do espírito do engano. Aí a irmã começou a espalhar na igreja: pastor, vai ter uma criança, a mulher do pastor está grávida. Tranquilo. Eu não estava nem ligando, né? Essa irmã aí, só Deus, viu? Está nem ligando para aquilo. Irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Minha mulher começou a ter enjoo de grávida. Minha mulher começou com enjoo de grávida. Eu pensei, eita, que negócio estranho que é esse aí? Os dias dela já não estavam normal. Eu pensei, meu Deus do céu. E o interessante é que a minha mulher tinha bastante enjoo, era no culto. Saía correndo pro banheiro para vomitar. Ah, querido, aquela mulher virou a profeta do Senhor. Eu sou mulher de Deus. Falei aí, ó, tá grávida. E aquela mulher começou a fazer um fuzuê na igreja, meu irmão. E começou a perturbar. Eu tenho autoridade. E eu, meu Deus do céu, que luta. E minha mulher enjoada, assim, meu Deus. Só que, irmãos, diga comigo, testemunho interior. Queridos, nós temos uma coisa que o povo de Israel não tinha, que é o Espírito de Deus em nós. Aleluia, Jesus. Ele habita em nós. Louvado. As evidências não são externas somente, as evidências são internas. Você sabe quando é de Deus e quando não é. Você sabe quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Você sente lá dentro. O Espírito de Deus confirma dentro de você. Aleluia. E eu sentindo tristeza. Eu não estava feliz da minha mulher estar grávida. Isso já era um sinal. Eu não estava feliz. Eu estava triste. Eu estava angustiado. Triste e angustiado. E cada dia que passava eu ficava mais angustiado. Eu não ficava feliz de ter um filho. Meu Deus. E eu lutando internamente com aquele sentimento, É lógico que eu não estava falando aquilo para minha mulher, amém, queridos? Amém. Porque senão aí o problema aumenta, né? Imagina você falar para sua mulher: não estou feliz com esse negócio aí não. Imagina você falar isso. E aquela luta interna, aquele sofrimento, aquela angústia por causa daquilo. E a profeta lá pulava até cambalhota lá na igreja. Aí um dia eu estou sentado em casa angustiado. O Espírito de Deus falou para mim assim: eu falei que a tua mulher está grávida? Desse mesmo jeito que eu estou falando, irmão. Eu ouvi aquilo, eu falei assim: não, peraí, Deus não falou nada para mim. Não é porque o profeta está falando que Deus falou. Eu disse: não, irmão, aquela angústia saiu na hora. E eu disse: isso daí é mentira, isso não é de Deus. E eu chamei a minha esposa na mesma hora. Eu falei assim: paixão, eu não sei o que você tem dentro de você aí, mas não é gravidez. E nós vamos para o médico e vamos fazer um exame, porque isso não é gravidez. Fomos para o médico, fez o ultrassom. Irmão, nasceu um cisto bem no ovário. Um cisto. E aquele cisto, o organismo dela entendeu que ela estava grávida. Sabe o que é isso, irmão? É o espírito do engano. Ele pegou aquela palavra da mentira e plantou um cisto
dentro da minha mulher, para que a minha mulher tivesse sintomas de gravidez. E eu disse assim para minha mulher: fica tranquilo, paixão, que do mesmo jeito que esse cisto entrou, ele vai sair no nome de Jesus. Glória a Deus. Esse cisto está repreendido, essa enfermidade já saiu. E saiu, meu irmão. Glória a Deus, louvado. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher de Deus não é enganado. Verdade, Jesus. Aleluia. Há um testemunho interior. E sabe qual que foi o primeiro sinal que eu não entendi? Angústia. Irmão, como pode a bênção de Deus, um filho vai nascer e você fica angustiado? Primeiro sinal. Mas eu não estava entendendo. Deus está abrindo uma porta para você e você está triste, e você está infeliz. Isso é um sinal. Toma cuidado, é um sinal. Você não tem paz, é sinal de Deus. Preste bem atenção nisso. Talvez isso não é bênção, mas aí, como eu não entendi, Deus teve que falar claramente. Eu não disse para você coisa nenhuma. Aí eu estou na igreja tranquilo agora. Agora eu estou tranquilo, irmão. A profeta levantou lá, falou assim: vai tomar uma bica. O profeta levantou lá para profetizar. Eu falei assim: vai sentar e cala tua boca em nome de Jesus. Aqui você não profetiza mais. Aleluia, Jesus. Irmão, a mulher era uma senhora. Ela pulou até macaquinho lá fora. Brava. E a partir daquele dia, ela e o marido dela saíram da igreja. Sabe por quê? Porque Deus é que guarda a igreja dele. Amém? Amém. Queridos, isso é o que Deus colocou no meu coração. E que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Devolvo a palavra à nossa pastora e que Deus nos abençoe e aplauda ao Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 22.